Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar organizado pela 2IBI Software. Vou só fazer aqui algumas notas de abertura. Primeiro, agradecer a presença de vocês todos aí desse lado e agradecer também a presença do Miguel Joia Santos e do Ali Farouk. O Miguel Joia Santos, vocês vão saber mais à frente. Já andávamos para organizar isto há quase um ano. O Miguel, eu conheci-o há cerca de 2 anos, 2, 3 anos, e achei muito interessante aquilo que ele fazia e que continua a fazer, que é ajudar empresas a conseguirem crédito junto da banca ou de outros meios, através de seguros de crédito comercial. E sempre achei isso muito interessante. E sempre que tenho oportunidade, sempre que falo com um cliente ou com alguém que vejo que tem essa necessidade, eu estou sempre a recomendar. E depois acabei por conhecer o Ali, agora há cerca de um mês, porque quando falei com o Miguel, falámos que seria interessante também ter alguém aqui a representar a banca. E neste caso temos o Ali, que é diretor comercial da área corporate em Maputo para o Millennium BIM. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira, acho eu. Mas não, Ali. Não, está tudo certíssimo, Miguel. Luís, desculpa. Até agora. E nós trouxemos o Ali aqui hoje, que é para ele explicar quais é que são as ferramentas, quais são as soluções que tem para empresas, apesar de ele ser da área corporate, mas o banco também tem soluções para PMEs. E para explicar também o que é que estas empresas têm que ter para poderem aceder a esse tipo de linhas de crédito e de linhas de financiamento, e aí vamos ligar isto com aquilo que o Miguel faz e vamos ligar isto também com uma coisa que nós temos na 2IBI, que vamos falar no final, que é a ferramenta que vos permite prever o futuro. Não é adivinhar, é mesmo prever. Não é uma bola de cristal, mas com tecnologia e com ciência, saber quanto dinheiro é que vocês vão ter no vosso negócio daqui a X semanas, X meses, até daqui a 6 meses, daqui a um ano. Portanto, isso é uma ferramenta que eu vos vou mostrar aqui durante 5, 10 minutos e que vai estar disponível para vocês subscreverem no final do evento, no final do webinar. Mas pronto, já chega de falar de mim e da 2IBI. Ali, o palco é teu. Obrigado, Luís. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem dispostos e com muita saúde, que é, nos dias de hoje, de facto, o mais importante. Luís, obrigado pelo convite e pelas notas. Nós, de facto, como mencionaste, conhecemos há relativamente pouco tempo e confesso que, sem grande pormenor ainda, apenas com algumas interações, fiquei bem impressionado com o produto e com aquilo que vocês têm estado a fazer e que esperemos que depois, no final, quando apresentares, possa de facto ser um complemento àquilo que aqui na banca costumamos pedir e eventualmente também ajudar todas as empresas a prosseguirem a sua atividade. Eu partilhei algumas notas, não tenho nenhuma apresentação de slides ou de outra natureza. Enfim, eu vou apresentar aqui algumas coisas relativamente àquilo que é o BIM, àquilo que é o contexto atual económico que estamos a viver e também depois àquilo que são os produtos de crédito de apoio à tesouraria, ou produtos de apoio à tesouraria e também alguns dos desafios que nós sentimos que as empresas sentem e também nós próprios aqui no BIM também sentimos com alguma dificuldade para motivar internamente estas propostas. Nós, na área comercial, eu costumo dizer que nós somos os representantes dos nossos clientes dentro do banco, não é? Portanto, estamos aqui para ajudar e queremos contribuir de forma positiva para que as empresas façam mais negócio, porque apenas as empresas fazendo mais negócio, nós bancos também podemos crescer com elas e fazer também mais negócio. No final do dia, também somos empresas e somos uma empresa e temos que apresentar também resultados. Relativamente ao BIM, enfim, eu penso que muitos de vocês já conhecem, mas talvez para muitos outros possa ser novidade.
O BIM, de facto, é uma instituição bancária de referência no sistema económico e financeiro moçambicano, com uma presença geográfica muito extensa, através da sua rede de cerca de 199 balcões, portanto estamos presentes por todo este belíssimo país, com mais de 500 ATMs e 7.000 POS. Temos também cerca de 1,8 milhões de clientes, entre particulares e privados, o que são sempre métricas que se usam no sistema bancário e no sistema financeiro para perceber a dimensão do banco e do país. O BIM tem na sua estrutura acionista um grupo português bancário, o grupo BCP, o Banco Comercial Português, o maior banco privado português, que detém cerca de 67% do BIM, sendo as restantes participações detidas maioritariamente pelo IGEP, que é o Instituto de Gestão de Participações do Estado, com cerca de 17%, e por outro lado temos cerca de 6% do capital do BIM que está disperso por vários colaboradores e técnicos do BIM, que é sempre também uma boa nota de se partilhar. Portanto, o BIM também tem os seus trabalhadores como peças ativas da sua atividade. Dentro da sua área de atuação, o BIM privilegia tanto os clientes particulares como as empresas, sendo que algumas das maiores empresas a operar em Moçambique são servidas pelo segmento corporate. É precisamente neste segmento que eu desempenho as minhas funções de diretor comercial, tentando apoiar as empresas a desenvolver a sua atividade com o apoio dos nossos produtos, serviços e também de uma equipa muito experiente. E isso é uma das coisas que me agrada muito no BIM. Enfim, para quem não sabe, estou no BIM há relativamente pouco tempo, vai fazer 3 anos em agosto, e de facto é um prazer encontrar aqui no BIM uma equipa de colaboradores muito experientes. Obviamente não somos um banco perfeito, temos os nossos desafios operacionais, que muitos de vocês se calhar percebem e partilham, mas temos de facto um conjunto de pessoas sempre disponíveis para ajudar naquilo que for preciso. Dentro daquilo que é a postura de um banco e a postura da área comercial, nomeadamente daquilo que eu tenho como lema, digamos assim, é que o nosso objetivo, como disse há pouco, na banca e na área comercial, é apoiar as empresas a fazer mais negócio, muito negócio, e por conseguinte nós também, banco, crescermos com as empresas e as empresas crescerem connosco. Sobre o panorama económico em Moçambique, enfim, muito haveria por dizer. De facto, temos uma propensão ou uma capacidade natural de desenvolver novos desafios, para não utilizar mais palavras ou outras palavras. Temos, de facto, um conjunto de desafios muito grandes. E o Luís há pouco, quando dizia que o software dele tem uma bola de cristal, eu admito que sim, para aquilo que as empresas fazem, mas para a economia moçambicana e, no fundo, para a conjuntura global, eu diria que hoje em dia nem com bola de cristal, Luís, lamento. A gente ainda não chegou a essa parte do desenvolvimento. Pronto, são de facto contextos difíceis. Em Moçambique, de facto, e quando pensávamos que o ano 2001 não poderia ser mais desafiante que o ano 2020, 2021, portanto, mais desafiante que 2020, efetivamente os primeiros meses têm sido verdadeiramente extraordinários e ultrapassou tudo e qualquer aspecto que qualquer um de nós pensava há 3 meses ou há 6 meses atrás. A pandemia parece que não tem fim à vista. Agora já começamos o processo de vacinação, não só aqui em Moçambique, mas um bocado por todo o mundo, mas está ainda muito longe de conseguirmos chegar a todos os aspectos de todas as pessoas. E apesar de termos sentido alguns sinais de retoma em alguns setores de atividade, vemos que algumas atividades, por outro lado, estão ainda muito afetadas pelas restrições impostas à atividade e à livre movimentação das pessoas. Refiro-me particularmente à entrada e saída de países, nomeadamente o setor da hotelaria, turismo, aviação comercial, que por sua vez tem muitos spillover effects ou muitos efeitos em cascata para outras empresas mais pequenas, como sejam empresas fornecedoras de alimentos e de equipamentos de hotelaria e mesmo agências de viagens. Portanto, estamos ainda numa situação difícil para muitos setores. Costuma-se dizer que há as pessoas da linha da frente
no setor da saúde, que são os médicos, enfermeiros, os polícias, os bombeiros, etc. Por outro lado, também há as empresas da linha da frente que estão muito afetadas e são essencialmente estas que eu mencionei. Em particular em Moçambique também a crise humanitária e militar que temos estado a acompanhar em Cabo Delgado levou a uma suspensão de várias vidas humanas, com uma grande crise de refugiados que todos nós temos estado a acompanhar, com muita tristeza e alguns até a apoiar, mas temos estado a acompanhar. E no tecido empresarial e socioeconómico, a suspensão total dos trabalhos da Total, portanto, suspensão total da Total, aqui uma pequena redundância, enfim, que é um projeto que tem um impacto estruturante para o país. Não podemos deixar de mencionar isso. É um projeto de cerca de 23 a 25 mil milhões de dólares, o maior projeto sempre em África, não é só Moçambique, e ainda que esteja numa fase muito inicial, já existiam de facto muitas empresas envolvidas e, como todos têm estado a acompanhar as notícias, estão agora a sofrer na pele muitos destes impactos da Total estar com a atividade suspensa, sem uma previsão de retoma, que esperemos todos que seja mais breve quanto possível, porque isso significa também que o país está a caminhar no caminho certo. Como disse, o conteúdo local que apoia não só projetos como a Total, mas neste caso em particular, muitas empresas no ecossistema da Total, quer direta, quer indiretamente, estão a enfrentar agora períodos e desafios muito inesperados, depois de um início de 2021, onde de facto tudo parecia estar no caminho certo para o estabelecimento deste mega projeto, que muitos benefícios futuros trará a Moçambique. No contexto do sistema financeiro e depois de um ano 2020 com uma política monetária de estímulo à economia através da redução das taxas de juros, que tem conseguido o efeito de as empresas conseguirem dinamizar a sua atividade através da importação de bens, que por outro lado também criaram uma pressão sobre a moeda e que originou uma inflação, aquilo que nós chamamos de inflação importada. Assistimos já este ano a um processo precisamente inverso, muito agressivo e rápido, onde com o apoio do Banco de Moçambique, ou com a intervenção do Banco de Moçambique, tivemos um processo de desvalorização da moeda nos últimos 3 meses de cerca de 30%, desvalorização do dólar, valorização do metical, não é? Nós estamos todos tão habituados a falar da desvalorização do metical, neste caso é precisamente o contrário. Assistimos desde o início do ano a uma valorização do metical face ao dólar de cerca de 30%, através de um conjunto de mecanismos que, como a subida da taxa de juros, que origina uma descida na procura, subida da taxa de juros, que origina uma retração na procura, a intervenção do próprio Banco de Moçambique no mercado cambial com o apoio aos bancos comerciais na disponibilização de divisas para as suas necessidades, e também uma coisa que tem sido pouco falada, mas muito importante e que poderá ter também um impacto a curto e médio prazo para a estabilização do metical, que é a entrada em vigor dos derivados financeiros através dos forwards e swaps de taxas de juros e cambiais. Naquilo que é uma opinião generalizada, uma vez que não há, infelizmente, uma estratégia que é partilhada com todos nós, pensamos que isto é a única ferramenta que o Banco de Moçambique tem neste momento para controlar a inflação, num contexto em que não podemos suportar mais subidas de taxas de juros. Portanto, a taxa de juros, atualmente, a prime rate, que é a taxa base praticada pelos bancos comerciais, já está em 18,9%, e de facto não há margem para seguir mais taxas de juros no contexto onde estamos ainda a recuperar de um choque brutal e tremendo daquilo que foi o eclodir da crise sanitária e pandémica do Covid-19, não é? Não havendo grandes certezas daquilo que pode ser, o que pode acontecer nos próximos dias e meses relativamente à moeda, enfim, eu acredito que é uma pergunta que está em cima da mesa para todas as empresas, né? Em conversas com o meu diretor da sala de mercados, ele diz-me ali, isto hoje em dia nós estamos a observar um fenómeno que é as empresas
estão-se a tornar também quase que operadores como casas de câmbio, porque as empresas estão tão preocupadas com o câmbio, é tal a volatilidade que estão preocupadas com esse fenómeno, num contexto onde não deviam estar preocupados com isto, mas sim no desenvolvimento da sua atividade económica. E a verdade, infelizmente, é que sabemos que isto afeta as empresas, mas não há muitas soluções. Aquilo que nos afigura é de um equilíbrio que pode acontecer e que está a acontecer estes dias e que poderá manter-se entre aquilo que é a disponibilidade das divisas por parte das receitas das exportações, dos principais players do mercado, enfim, Mosal, Val, outros players que fazem exportações, as receitas também do investimento direto estrangeiro, que agora, num ambiente económico e de negócios muito difícil, não se prevê um grande fluxo, até com a suspensão de algumas obras, mas o país não depende só dos projetos do oil and gas, há outros projetos estruturantes que estão a acontecer. Destaco, por exemplo, um programa que é público, que é o programa Pró-Energia, com a ambição do governo em eletrificar zonas rurais e periurbanas. Também temos estado a assistir nos últimos dias grandes desenvolvimentos na implementação do programa Sustenta do Ministério da Agricultura. Portanto, há coisas que estão a acontecer e que são importantes, podem não trazer benefícios imediatos, mas trazem certamente algumas boas perspectivas para o futuro. Por outro lado, para equilibrar a balança de pagamentos, no fundo temos também as necessidades dos importadores, que variam consoante as diversas estratégias que as empresas desenvolvem para aquilo que acreditam ser o melhor para o seu negócio. Enfim, temos uma balança comercial, a balança de pagamentos tradicionalmente deficitária. O país é um país, diria, importador. Ali, eu vou te interromper mesmo, porque Força. E eu tenho sempre esta dinâmica de interromper os colegas e tudo mais. Olha, de todos os problemas, porque eu não falo desafios, eu falo mesmo de problemas, infelizmente, há aqui alguns que foram identificados e eu gostaria de já partilhar algumas questões que se pode ser feito e depois passar novamente a bola para ti, tendo em conta produtos que o próprio banco está a oferecer. Portanto, nós temos aqui uma situação de danos patrimoniais que existiram devido à insurgência em Pau. Portanto, temos aqui uma situação de património que foi perdido. Há aqui soluções que o mercado oferece de seguros para a proteção de património, algumas soluções que podem ter, vamos dizer, coberturas de riscos políticos e até atos de insurgência e terrorismo. Para a minha elevada estupefacção, as empresas não estão cientes destes produtos no mercado e, portanto, muitas delas tiveram um impacto patrimonial significativo nisso. A perda humana é indescritível, com certeza, e eu aqui falo dos problemas, mas ao mesmo tempo vou falando de soluções que estão a acontecer. Portanto, a perda de negócio em Cabo Delgado é óbvia. Nós vamos ter aqui instituições, e agora vou falar um bocadinho aqui das instituições bancárias com quem nós trabalhamos. Nós vamos ter aqui um cenário de pedidos de reestruturação de dívida, de apoio de tesouraria, de apoio ao fundo de maneio, que as empresas tinham com determinados bancos que tinham linhas de apoio ao setor de petróleo e gás aprovados e que de um dia para o outro essas linhas de apoio estão a ser canceladas. Portanto, vamos passar aí por um processo grande de reestruturação de dívida. Existe uma oportunidade, de facto, destas empresas se encontrarem financiamento para poderem, talvez, fazer pagamentos antecipados aos seus fornecedores e, derivado disso, terem aqui alguns ganhos cambiais para minimizar, efetivamente, aquilo que é o mais certo e atraso por parte dos grandes, vamos dizer, contractors, né, os grandes operadores, e dos seus suboperadores ou subcontractors que estão neste processo. Portanto, nós vamos aqui encontrar aqui imensos desafios para a banca comercial, mas principalmente para as empresas, porque a banca comercial, efetivamente, quando entra nos negócios, entra com negócios protegidos, colateralizados, vamos dizer, com muito pouco risco.
e agora o cenário alterou-se completamente. Uma economia que vai entrar efetivamente em recessão, nós não temos nenhum indicador efetivo de investimento, com uma situação também muito grave para o apoio à exportação. Nós vamos ter várias empresas que passam por um processo de exportação, inclusive empresas investidoras, os grandes ecossistemas de empresas que existem em Moçambique. Eu vou citar o nome de alguns, como Vale, as operadoras de oil and gas, mesmo a própria Total, que de alguma forma recebem investimentos em dólares e que nos próximos tempos também vão ter um bocadinho de reticência em vender esses dólares ao mercado, porque estão sentados numa posição que não os agrada, e isso vai criar uma nova necessidade de tesouraria às empresas, porque se nós tivermos um grande ecossistema a querer atrasar pagamentos porque não quer vender os seus dólares, vai obrigar novamente as PMEs que estão a fornecer estes serviços a solicitarem mais uma vez um apoio de tesouraria à banca, nomeadamente descontar faturas, antecipar faturas, porque a tendência é estas grandes empresas jogarem um pouco no tempo e atrasar cada vez mais os pagamentos a estas PMEs. Portanto, eu estou aqui a falar de necessidades do O2 Cash, e agora queria passar novamente a bola ao Ali para ele, de alguma forma, explicar que produtos é que o banco tem e depois eu volto novamente a colocar aqui umas questões e uns desafios. Como é que o Mimi e o Miguel vão poder ajudar estas PMEs que estão a entrar nesta situação e que vão precisar de reestruturar dívidas, apoio à tesouraria? O que é que vocês têm para dizer a essas empresas? É isso mesmo, Miguel e Luís, e obrigado, Miguel, pelas tuas notas, todas elas muito pertinentes, diria também muito específicas a uma realidade que está a viver. Enfim, a realidade do país não é só oil and gas, acabei de mencionar isso, e os bancos estão preparados. Os bancos vieram de uma situação difícil, que é o impacto na atividade económica do Covid. Os bancos estão preparados, o BIM em particular é um banco muito robusto, como eu disse, com pessoas com muita capacidade de encontrar soluções, mas eu se calhar, Miguel, atreveria a dizer que gostava de deixar a tua pergunta um bocado mais para o fim, até porque é muito específica, e antes de entrarmos na especificidade de uma área de negócio em particular, que enfim é transversal a muitas outras áreas de atividade, porque lá está, os produtos são os mesmos e as soluções são as mesmas, com algumas adequações ao setor de atividade, mas eu gostava só de contextualizar, acabar a contextualização daquilo que é o que o BIM oferece, digamos, quase como qualquer banco universal tem um conjunto de soluções à medida das necessidades que são identificadas, e depois no final, Miguel, enfim, com a tua observação e outras que haverão certamente, poderíamos entrar em algum detalhe, uma vez que temos 1h30, e focávamos então neste caminho, nesta linha condutora, Miguel. Pronto, como eu estava a dizer então, perspectiva-se um equilíbrio natural do mercado cambial. Enfim, ninguém tem bolas de cristal, ou mesmo hoje em dia elas já não servem, mas acredito que naquilo que tenho acompanhado nos últimos dias está a acontecer uma estabilização e assumo que ela continue nos próximos dias. A verdade é que é uma economia frágil, é uma economia pequena, e o que é verdade agora, enquanto estamos aqui no webinar, se calhar quando acabarmos o webinar já temos um outro conjunto de fatores que mudaram e que transformam tudo aquilo que estamos aqui a discutir em redundante. Enfim, para terminar esta parte da contextualização económica, eu utilizaria um clichê, que é a única certeza que existe atualmente é que de facto vivemos num ambiente de incerteza, não é? Portanto, toda a prudência é pouca, e é uma nota que, enfim, gostamos de brincar aqui no dia a dia. Relativamente àquilo que é... Mesmo assim, daqui a pouco também vai passar os filhos do Miguel ali à frente, que vão para o intervalo, portanto já estamos habituados. Muito bem, eu peço desculpa. Voltando aqui a focar-nos naquilo que é o tema deste workshop, nomeadamente naquilo que são as soluções de tesouraria
para as empresas. Aquilo que eu gostava de efetivamente deixar claro para todos, que muitas vezes penso que não é essa a sensação que têm, é que faz parte do âmbito dos bancos comerciais apoiar as empresas, entre outros aspectos, através da concessão de crédito, quer no apoio ao investimento, quer no apoio às necessidades de tesouraria de curto prazo. Enfim, gostava de desmistificar um bocado este processo, que os bancos são difíceis, são inintangíveis. Há variáveis que não controlamos, como, por exemplo, o caso das taxas de juros extremamente elevadas, mas há outras variáveis que controlamos e que podemos ajudar. Por outro lado, também sabemos que com o contexto de taxas de juros altas, nem sempre as empresas olham para o crédito como uma ferramenta apetecível e muitas vezes nem sequer é recomendável, não é? Portanto, as empresas têm que ter essa capacidade de analisar a informação financeira que têm e saber o que é viável ou não e suportar um ónus ou uma taxa de 18% ou 20% ou 25%, de facto, requer muita análise e muitos cuidados. Por outro lado, também sentimos que muitas vezes as empresas olham para os processos de crédito como muito burocráticos e exigentes. É verdade, os bancos são entidades altamente reguladas, enfim, desde auditores internos, externos, no nosso caso, na nossa casa-mãe, mas antes disso ainda o Banco Central moçambicano e por último também o Banco Central Europeu, são entidades que, como fruto da sua experiência e naquilo que têm como incumbência de regular o sistema financeiro, impõem regulamentos, regras e matrizes que os bancos têm que seguir, por forma a que o crédito que atribuam seja saudável, que não seja um crédito forçado, mas seja assim um crédito discutido e com base nas necessidades que as empresas nos apresentam. E no final do dia também somos um negócio e onde temos que apresentar bons indicadores de crédito concedido e por vezes nem sempre o conseguimos, porque também existem, como o Miguel referiu há bocado, situações extraordinárias ou também algumas análises em que falhamos e que por vezes resultam em perdas e imparidades para os bancos. Relativamente em específico ao apoio à tesouraria, o que o BIM oferece e partilha com os nossos clientes são produtos que estimamos para um prazo de cerca de 12 meses no máximo, portanto são produtos de curto prazo, onde temos alguns produtos convencionais, nomeadamente os mais tradicionais, como o desconto de livrança, o descoberto autorizado / overdraft, mais normalmente conhecido, e as contas correntes calcionadas. Dispomos também de dois produtos tipicamente conhecidos, mas pouco utilizados ainda, porque são algo complexos, que são o factoring e o confirming, que suportam a capacidade de antecipação de receitas das faturas entre a relação de um cliente e um fornecedor. Posso te interromper? Existem aqui duas pessoas que já colocaram perguntas e as duas falam exatamente sobre o factoring e o confirming. E a pergunta é exatamente como é que isso, uma delas é quais são os requisitos básicos necessários, portanto, o que é que as empresas têm que ter para poder utilizar esses mecanismos, além dos produtos que questionam que a utilização, pronto, é a mesma coisa. Tudo bem. Eu só antes de entrar nesse ponto do factoring e confirming, eu queria só falar num produto que é muito inovador e que o BIM desenvolveu até em conjunto com o apoio do Miguel, que é um produto que se chama desconto comercial de faturas e que é, no fundo, diria quase um factoring simplificado. Basicamente, este produto tem como objetivo apoiar as empresas, quer pequenas, médias, até as grandes empresas, naquilo que é o seu relacionamento em específico com grandes empresas moçambicanas, por exemplo, o CFM ou Mota-Engil, enfim, grandes empresas moçambicanas, onde num processo simples as empresas podem descontar até 90% da fatura emitida a estes grandes players. Existe um conjunto de players selecionado, que tem um risco monitorado e controlado pelos bancos e pela seguradora com quem estamos a trabalhar nesse projeto, e com base nesse produto, portanto, a fatura em conjunto com uma apólice comercial que é emitida, permite às empresas descontar até 90% da sua fatura a uma taxa de TRSF, que é uma taxa, apesar de tudo, interessante,
para as taxas que normalmente se praticam no mercado e sem grandes transtornos burocráticos. Tentamos simplificar, não há grandes análises às empresas, uma vez que o risco está coberto pela apólice comercial. Por outro lado, é claro está, o cliente não pode ter incidentes na banca, não é? Porque senão os bancos não estão autorizados. Mas é um produto que até há pouco tempo estava numa fase piloto, mas que o BIM irá começar agora em breve a massificar para toda a sua rede comercial. Quer dizer que as PMEs que estão a fazer ou que querem fazer negócio ou que querem começar a fornecer uma dessas empresas que está nessa lista, podem recorrer a este instrumento que é uma combinação entre o banco, BIM e apólice seguro antecipa a tesouraria. E antecipa a tesouraria. Exatamente. Esse é um produto claro de antecipação de tesouraria, Luís. Exatamente. Portanto, esta é uma ferramenta útil que pode substituir as contas calcionadas e as outras coisas que são mais complexas. Mais complexas e mais conservadoras, diria assim. E que está relacionada com o negócio e que é do agrado dos bancos, porque o que se pede hoje a um banco e ao empregado bancário é que conheça o negócio dos seus clientes e quanto mais existe essa relação entre os bancos e as empresas, mais fácil é oferecer estes produtos de crédito. Produtos de crédito simples e acessíveis, não é? Ok. Pronto. E quem quiser saber mais sobre isso, depois manda-te um e-mail, vais deixar o e-mail, vocês os dois vão deixar os vossos contactos no final e vão poder esclarecer. Só voltando às questões, e para não deixá-las sem resposta, de facto o factoring e o confirming são duas opções de desconto de faturas, um bocado diferentes daquilo que é o produto de desconto comercial de faturas que acabamos de falar, sendo produtos de crédito mais tradicionais. Existem sempre nestes processos de atribuição de plafons para descontos de faturas, então uma análise creditícia a quem pede o desconto da fatura, ou por quem, por outro lado, no caso do confirming, que é um produto muito simples, imagina que o BIM compra um software ao Luís, o que o BIM faz é, olha, o BIM emite um aviso de pagamento da compra do serviço ao Luís, e o Luís, com esse título de confirmação de pagamento, pede ao seu banco para o descontar, não é? Portanto, isso é o confirming. O factoring é precisamente o inverso. O Luís, quando emite uma fatura ao BIM, o Luís depois vai com essa fatura ao banco e pede para fazer um factoring ou uma sessão de créditos comerciais com base nessa fatura. O sistema financeiro atualmente não permite uma grande flexibilidade nestes produtos atualmente, isto é, vão sempre analisar as performances e a saúde económica ou financeira de quem pede esses serviços, pelo que acaba por cair num daqueles leques de produtos mais tradicionais. Não temos feito muitos factorings, nem muitos confirmings, temos feito pouco, mas obviamente que estamos sempre disponíveis para analisar caso a caso, até porque, como acabamos de especificar, o desconto comercial de faturas não será aplicável a todas as empresas, não é? Portanto, o factoring e o confirming são sempre soluções que podem ser interessantes. Não fazemos factoring nem confirming internacional. Portanto, isso... Tenho duas questões. Uma delas é, acho que acabaste de responder, que é esse desconto de faturas, o produto inovador que vocês têm, só se aplica para aquela lista de empresas que vocês analisaram, certo? Exatamente. No fundo, o risco dessas empresas é analisado pela seguradora. Estão identificadas cerca de 40 empresas e essas empresas, enfim, são as maiores empresas ao Prime Moçambique, não há grande tema aí. Se houver alguma, enfim, não há uma listagem que tenha sido tornada pública, nem penso que vá haver. É uma questão de falar com o vosso gestor de conta ou comigo, enfim, se tiverem alguma questão, e depois encaminharei o assunto e poderemos falar caso a caso, porque na banca cada caso é um caso e apesar dos produtos serem standard, cada empresa tem uma realidade diferente, não é? E aí nesse produto, quem é que é analisado?
imagina que eu estou a vender a uma dessas 40 empresas e vou querer usar esse produto. O risco que é analisado é o meu, da 2IBI, ou é o da empresa que já está a ser monitorizada pela companhia de seguros? Ou são os dois? Eu podia responder, mas vou pedir ao Miguel que nos ajudou a desenvolver este produto para dar umas chaves, umas notas-chave. Tudo bem. Obrigado, Ali, pela passagem de testemunho. Sim, de facto, essa tabela de empresas, essa lista de empresas é analisada e depois é aprovada e analisada, e depois esse risco é tomado pela própria seguradora. Ou seja, no caso de existência de um evento que origina um atraso de um pagamento, quer por atraso mesmo, né, atraso prolongado de pagamento, ou falência dessa contraparte, interrupção, por exemplo, de trabalhos em Moçambique, e nós estamos aqui a verificar algumas situações de empresas consideradas grandes que podem efetivamente suspender ou interromper e podem causar atrasos de pagamento em determinados fornecedores. Esse produto será utilizado para, de alguma forma, primeiro para a empresa antecipar os recebimentos e ter esse conforto de tesouraria, e de outra forma também para se proteger contra um possível default, contra o não pagamento do seu cliente. Portanto, é um produto de proteção e de crédito. Portanto, eu acho que há poucos produtos como estes no mercado. Na verdade, no mercado moçambicano não existe. Não existe este produto. Este é um produto inovador e que nós contamos aqui com o apoio do Millennium BIM para o lançar através da sua rede de empresas, e o qual agradecemos imenso. Obviamente que, à medida que vamos ter mais informações do mercado, há empresas que vão incluir listas de compradores segurados, aquilo que chamam de listas de compradores segurados, e há outras empresas que vão sair dessas listas de compradores segurados por apresentarem um determinado comportamento de risco em relação à possibilidade de não honrar com os seus pagamentos. Portanto, é um processo dinâmico e, portanto, onde se analisa com certeza essa lista de compradores. Respondendo diretamente à tua pergunta, estamos a dizer então que é analisado o risco do off-taker, do cliente principal. Agora, o que acontece é que as empresas, e este é apenas um produto de antecipação da tesouraria, mas a verdade é que as empresas já têm algumas dificuldades de tesouraria, apresentam, como o Ali disse, um balanço frágil, e muitas das vezes, querem em alturas de recessão ou em alturas de crescimento económico, essas empresas conseguem ter uma ou duas operações, estamos a dizer, elevados contratos, que podem fazer a diferença no crescimento dessas empresas. Estamos a falar financiamento de contratos, financiamento de ordens de encomenda. Nós, em Moçambique, com o início da pandemia, no ano passado, criámos uma outra estrutura de garantia para operações de trade finance, uma operação que funciona em back-to-back, e este instrumento é um instrumento que, além de antecipar uma possível fatura, faz o financiamento das ordens de encomenda, ou seja, cria condições a uma determinada empresa externalizar um projeto, ou seja, não ir buscar tesouraria do seu próprio negócio e fazer um projeto separado para financiar então esta ordem de encomenda junto para um destes grandes ecossistemas. Isto vai criar. E agora eu vou dar um bocadinho de publicidade do que é que podem ser uns ecossistemas. Nós temos vários mercados. Nós temos, de facto, o mercado do oil and gas, mas temos também as empresas ligadas à área do carvão, temos as empresas ligadas à área da logística, os portos e tudo mais. Temos algumas empresas que podem ser aprovadas a pedido, tendo em conta que às vezes existem financiamentos de infraestruturas e essas infraestruturas são cofinanciadas ou totalmente financiadas por instituições internacionais. Portanto, isto vai desde áreas da construção até a área de trade finance, onde instrumentos podem ser utilizados para apoiar as pequenas e médias empresas a dar aquele, chama-se o salto sapo, né? O leapfrog, em termos de negócio. Depois há uma outra área de negócio que também tem vindo a ser identificada, que é a área ligada e às vezes custa falar nisto, mas é uma realidade. Vamos dizer, as agências das Nações Unidas, ok? Vamos falar de uma Unicef. Se nós tivermos uma Unicef, que é um grande comprador, se tivermos um Programa Mundial da Alimentação, que é um grande comprador,
e estas empresas tendem a contratar PMEs, okay? Mesmo pelo seu processo de procurement em empresas locais, tendem sempre a contratar empresas locais para ajudar a cumprir com grandes projetos e programas de ajuda, alguns estruturantes, alguns mais sociais. E é importante que as empresas saibam que também podem contar com o financiamento bancário para o financiamento destas obras de encomenda e, de alguma forma, também criar condições de crescimento, mesmo numa situação de possível retração económica. É cada vez mais importante a utilização destes produtos estruturados, onde existe uma instituição que assume o colateral, ou seja, é o fiador desta transação e entrega essa garantia da trade finance ao banco, porque efetivamente o banco tem um compliance a tomar em conta e se a economia não está aquecida ou sobreaquecida por uma situação associada ao crescimento do setor do oil and gas e se já não existem acordos internacionais entre grupos bancários e grandes grupos empresariais internacionais a dizer que há uma linha de financiamento que vai apoiar oil and gas, há uma linha de financiamento que vai apoiar o setor de energia. Se essas linhas não existirem, os bancos, na sua capacidade, vão ficar com uma capacidade muito mais reduzida, ou seja, vão se retrair. Então é preciso ser inovador, pensar fora da caixa, trabalhar com as empresas, trabalhar com instituições que existem em Moçambique e que conseguem efetivamente ajudar estas empresas a crescer. As outras necessidades agora, e agora falando especificamente do O2 Cash, nós vamos ter aqui situações de empresas que vão contactar a banca para fazer reestruturação financeira, atrasos de pagamento de faturas, talvez alguma situação de faturas que não vão ser mesmo pagas, quebras de contrato. Então é cada vez mais importante nós contarmos, quer com o apoio do banco, quer através de apoio especializado, consultoria financeira, empresas que fazem e que conseguem efetivamente fazer representar estas PMEs junto do banco e permitir que se crie aqui um grau de sustentabilidade do negócio. Sempre na componente de recessão existem sempre oportunidades. Portanto, o que eu gostaria de partilhar com os participantes deste workshop é que nós, empresários moçambicanos, outros importados e que agora já são moçambicanos e tudo mais, têm uma capacidade de resiliência enorme, têm tido uma capacidade de resiliência enorme a estes choques sistémicos e alguns até conjunturais, e o que nós gostaríamos de dizer é que contem com apoio especializado. Hoje em dia, por mais que me digam, o banco é burocrático, é verdade, o banco é burocrático. Esse é um facto. Se vocês conseguirem cumprir os requisitos do banco e atender ao financiamento, ótimo, melhor. Mas a maioria das empresas não consegue. Portanto, é importante também tentar aceder a apoio especializado de consultores financeiros que façam então essa ponte para que as empresas tenham acesso a financiamento. Agora, especificamente, há alguns produtos que as empresas podem alterar. Diz. Estamos sempre a falar de financiamento. Isso que acabaste de dizer, acho que é muito importante. Dizes que os bancos são burocráticos e o Ali já explicou porquê, porque é uma atividade altamente regulada e o dinheiro se é emprestado tem que voltar de alguma maneira, não é? Aquilo não é um saco sem fundo e tu disseste que as empresas muitas vezes não conseguem obter, mas pode haver duas razões para não conseguirem. Uma delas é porque não têm mesmo capacidade para obter financiamento, e o Ali também já falou disso, tem que se ter cuidado e buscar financiamento a taxas de 18% ou de 20%, tem que se ter cuidado e tem que se ver se faz sentido, mas podem existir também casos em que as empresas têm capacidade, mas não têm como demonstrar isso. E é aí que entra o papel do consultor financeiro, não é? Sem dúvida. E o interessante da consultoria de financiamento não é que a consultoria de financiamento não se cinge só à obtenção do financiamento. Ela traz consigo também regras de boa gestão da empresa. Por exemplo, é impensável nós como empresários, principalmente porque estamos a falar dos importadores, não é? Que estamos constantemente a entregar dinheiro a fornecedores internacionais, ou seja, fazer pagamentos antecipados. Quando temos situações do Covid onde mercadorias
demoram cerca de 6 meses a chegar ao país por causa desses atrasos de registro. Significa que é dinheiro da nossa tesouraria, da empresa, que entrega a um fornecedor, e o fornecedor pode, inclusivamente, até não honrar compromisso. Existem instrumentos bancários, como as cartas de crédito confirmadas, que podem ser com um prazo diferido, ou mesmo até contra a entrega de documentos na altura de embarque, que garantem, efetivamente, uma maior confiança do comércio internacional das partes envolvidas. Porque aí nós já vamos ter que ter um banco do lado do fornecedor também envolvido, que vai, de alguma forma, garantir que, de facto, a mercadoria, o equipamento, está a ser enviado para Moçambique, e só aí é que depois o banco que emite a carta de crédito aqui em Moçambique irá, efetivamente, aprovar a instrução de pagamento. Isto já cria aqui um gap positivo para a empresa, que é não, efetivamente, tirar a tesouraria da sua empresa e utilizar um instrumento que é um instrumento fora de balanço, que são as cartas de crédito, em detrimento de um financiamento, caso tenha que financiar essa transação. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma poupança que pode arrondar às voltas entre os 4% num cenário trimestral, ou seja, em vez de estar a pagar juros ao banco, está a pagar um instrumento de um crédito por assinatura. Cada vez mais empresas usam, mas há muitas empresas que não estão a usar este tipo de instrumento. A outra questão, e isto faz com que não só tenhamos dinheiro junto dos nossos fornecedores, como depois vamos ter problemas, porque os negócios que nós fizemos para ter esses produtos implica que o nosso comprador nos paga 30 ou 60 dias. Então, estamos a ter um gap de 5, 6 ou 7 meses de investimento que a empresa fez sem fazer o devido de reembolso do fundo de maneio, e inclusivamente o valor de tesouraria que poderia estar a ser utilizado para rodar capital para outro tipo de operações de mais curto prazo é substituído, e é dinheiro que está parado. Portanto, há aqui uma oportunidade para fazer, para garantir. Ou seja, reduzir o prazo de pagamento, aumentar o prazo de pagamentos através deste tipo de instrumentos, também negociar com os fornecedores locais o prazo de pagamentos, sabendo que, e dando mostra que, de facto, há condições para aquela empresa efetuar o pagamento, nem que seja com o apoio do banco, ou seja, está confirmado que naquela data nós temos condições para pagar, mas não antes daquela data, é naquela data, ok? E depois também utilizar os outros produtos que falámos aqui, quer de desconto de faturas, para antecipar tesouraria, para honrar compromissos. Atualmente, por exemplo, uma solução interessante para aproveitar este tema do desconto comercial de fatura, antecipar a tesouraria, até pode existir situações em que uma empresa vá antecipar a tesouraria de um determinado cliente para pagar um fornecimento que está em dívida junto da África do Sul, ou da China, ou tudo mais. Só nos ganhos cambiais que essa empresa vai ter, já compensa, efetivamente, qualquer taxa de juros. Portanto, nós estamos a falar de um cenário de 30% nos últimos 3 meses, contra um cenário de 18% anual. Portanto, estamos a falar aqui de um impacto significativo numa margem, na margem de flutuação cambial que a empresa pode ter. Mas atenção, isto são cenários, vamos dizer, que as empresas se aproveitam para minimizar todas e quaisquer dificuldades que efetivamente tenham, porque o cenário normal em Moçambique é um cenário que muitas empresas resolvem antecipar pagamentos, mesmo porque não têm a certeza da condição cambial e que o metical esteve sempre na moda, portanto, a condição é sempre estar-se a desvalorizar, então a empresa tenta efetivamente optar por estes esquemas de antecipação. Mas isto é um engano, porque deixar tesouraria nos fornecedores significa que a empresa também vai deixar de rodar capital, ou seja, não vai ter acesso a comprar mais estoque através de outros meios, através de parceiros nacionais, e, portanto, às vezes há situações em que, talvez recorrendo a um consultor financeiro que possa aconselhar e mudar alguma política de gestão de negócio, porque a falta, o excesso ou a falta de tesouraria depende da forma como as empresas gerem o seu negócio. Instrumentos como o O2 Cash
da 2IBI dão mais informação a todas as partes envolvidas, inclusivamente mesmo para um banco, quando estiver a fazer a análise de cash flow do negócio. Portanto, eu acho que temos que, de alguma forma, termos uma visão colaborativa, ok? Nós muitas vezes somos competidores, mas se nós não tivermos uma visão colaborativa entre empresários, bancos, grandes ecossistemas, entidades seguradoras, e nós tivermos esse mérito, e não posso poupar, porque é um mérito, que é juntar empresas seguradoras a bancos para permitir a obtenção de produtos de financiamento e de proteção. Portanto, temos que aproveitar aquilo que nós temos em Moçambique, made in Moçambique mesmo, e ajudar também as empresas, porque às vezes soluções que vêm de fora não são adequadas à economia real e também podem não ser sustentáveis se tiverem situações como agora sistémicas que estão a acontecer no país. E tenho dito porque se calhar o Luís deve querer dar um bocadinho mais de nota sobre o O2 Cash, está bem, Luís? Desculpa lá. Falaste do O2 Cash, eu vou aproveitar a deixa, mas antes queria vos perguntar ainda mais. Há aqui várias perguntas a dizer quais é que são os requisitos básicos necessários para aceder ao factoring, no BIM, se o Estado e as instituições também é aplicável o factoring, mas eu queria só fazer uma pergunta geral, o que é necessário em termos gerais? Claro que depois cada caso é um caso, como o Ali já disse, mas o que é que a empresa que quer aceder a um destes mecanismos, o que é que obrigatoriamente a empresa vai ter que mostrar ao banco e à companhia de seguros? Pronto, Luís e Miguel e demais participantes, isto é um processo, para simplificar, não deixa de ser um processo de crédito, ok? Portanto, isto vai exigir que as empresas apresentem as suas demonstrações financeiras atualizadas, os últimos processos de contas, alguma perspectiva do fluxo de caixa para, no fundo, se for um produto de curto prazo, portanto, para os 12 meses, alguma perspectiva de negócio, e lá está a relação comercial que tem atualmente com esse cliente que pretendem fazer o desconto da fatura, ok? No caso do factoring. Portanto, é um instrumento de crédito onde não, existirá sempre a necessidade de, caso o cliente, digamos, que comprou o produto, a empresa A não pague, os bancos vão ter que olhar para o seu cliente, não é? Quem forneceu a empresa A, para serem ressarcidos do valor que anteciparam. Portanto, em linhas gerais, aquilo que eu estou a dizer é um factoring com recurso, ou seja, os bancos vão ter que sempre que poder recorrer a quem contratou o factoring para serem recebidos, caso o cliente não pague ao fornecedor o valor da fatura. Portanto, é um processo de crédito normal, tem algumas especificidades depois na altura da contratação do factoring, portanto há um contrato específico de factoring, há uns pequenos custos específicos, nomeadamente relativos à administração e aspectos operacionais e administrativos do produto, mas a sua gênese começa com uma avaliação à empresa e à capacidade de assumir uma responsabilidade de desconto de faturas, ok? Idem para o confirming. Se me permites, Luís, estou aqui a ver as perguntas, espero ter respondido ao Rogério. O Rogério também perguntou sobre a questão cambial. Rogério, infelizmente, não tenho uma bola de cristal, nem mesmo a bola de cristal iria ajudar. Aquilo que eu admito é dois cenários, e isto é muito interessante porque muitas vezes até em conversas aqui internas temos essa discussão. Uma coisa é a perspectiva de curto prazo, aquilo que o Ali, que o Miguel, que o Luís e que o Rogério precisam para amanhã, o que é que vai acontecer amanhã. Aí, com alguma maior previsão, conseguimos dizer que será uma perspectiva estável, portanto, admito que aumente gradualmente, mas a verdade é que, como o Miguel acho que referiu há bocadinho, os exportadores não estão contentes com o nível do câmbio atual e, portanto, estão-se a retrair em converter as suas receitas de exportação, e isso está a criar agora algum desfazamento entre a oferta e a procura. Se pensarmos a 12 meses, ou 18 meses, ou 3 anos, aí o cenário é diferente.
enfim, com tanta incerteza que existe hoje em dia, Rogério, admito que não tenho uma previsão. Teria que consultar e estudar e aprofundar isso, nomeadamente com os meus colegas do Departamento de Estudos Económicos que fazem essas análises. Aqui sobre a questão do Carlos Rodrigues, Carlos Barbosa, sobre a linha do KPFW, efetivamente foi lançada uma linha. Essa linha está ainda a ser desenvolvida, no caso do BIM, uma ficha de produto, que ainda não temos, é um produto que é destinado às pequenas e médias empresas, e assim que tivermos essa ficha de produto finalizada, Carlos, terei todo o gosto em partilhar contigo, sendo que também acredito que se torne pública nos meios de comunicação normais do BIM, nomeadamente o site e através da relação com o vosso gestor comercial. Aqui sobre a percentagem da cobertura da garantia exigida para as linhas de curto prazo, diria que tipicamente andará à volta dos 120%, Joaquim. Lá está. Uma coisa que às vezes não é clara e que muitas vezes talvez os próprios bancos não passem para os seus clientes é o seguinte: o mais importante, Joaquim, é a capacidade da empresa gerar negócio para suprir as dívidas ou os compromissos financeiros que os bancos exigem. Se houver se a empresa tiver a ser com boa informação económica financeira, se virmos que há uma boa capacidade de gestão, se os promotores forem pessoas com credibilidade, experiência e track record, como se costuma dizer, se têm bons contratos de off-takes, ou seja, se têm clientes certos, bons clientes que lhes pagam, por sinal também têm um bom nível creditício, tudo o que são garantias, não deixando de ser importante, eu diria quase como uma imposição daquilo que são os regulamentos prudenciais da concessão de crédito, têm menos importância, ok? Portanto, enfim, Joaquim, cada caso é um caso e teríamos que ver aquilo que exatamente tem em mente e aquilo que é a sua empresa e a sua realidade para podermos ajustar aqui a oferta e as garantias que seriam exigidas para qualquer tipo de apoio. Eu vou só aqui usar os 5 minutos aqui do vosso tempo para vos falar então o que é esta tal ferramenta do O2. E quero agarrar naquilo que o Ali disse, e a pergunta não foi ingênua, o que é que todas as empresas vão ter que mostrar quando vão precisar de financiamento, seja na banca, seja com a companhia de seguros, portanto, todo este ecossistema. Vão ter que ter duas coisas, as demonstrações financeiras, que é o passado, portanto, é a contabilidade da empresa organizada e com valores que estão certificados, e o segundo ponto é as previsões futuras de cash flow. Bom, e como é que isto se resolve em termos de implementação e de software? O passado é contabilidade. Portanto, nós com a ERP, no nosso caso com a ERP Primavera, é isso que fazemos há 9 anos em Moçambique, é implementar ERPs para que as empresas tenham informação financeira sempre atualizada, façam os desfechos do mês e tenham depois os balanços, demonstrações de resultados e balancetes para enviar para a administração, para os sócios e para a banca quando tem que estar a pedir crédito. Esse é o que os ERPs já fazem há décadas. O que é a segunda parte? A segunda parte, então, é prever o futuro. É saber quais é que vão ser os meus fluxos de caixa no futuro. E é aí que entra a ferramenta que estamos aqui a falar agora do O2. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Pronto. O2 Cash é o nome da ferramenta e o O2 Cash surge exatamente porque a maior parte dos empresários não se dá conta, e eu tenho um amigo em Portugal que costuma dizer que as empresas não vão à falência porque não dão lucro. As empresas vão à falência porque deixam de conseguir cumprir com as suas responsabilidades. E há uma grande diferença entre lucro e cash flow. Porque as empresas podem ter lucro declarado, mas se não receberam ou se a gestão contabilística não é eficiente, as coisas podem não correr bem em termos de vida empresarial para o empresário e para a empresa. Portanto, e por isso é que o Zig Ziglar dizia que o dinheiro não é tudo, mas está mais ou menos ao mesmo nível que o oxigênio, porque as empresas sem dinheiro não vivem e nós sem oxigênio não respiramos, portanto acho que não demoramos muito tempo a cair para o lado.
Tesouraria. Portanto, aqui é exatamente isto, é como prever o futuro de forma tranquila. E a ferramenta O2 Cash, seja para pedirem financiamento porque precisam de financiamento, seja para saberem que não vão precisar de financiamento nos próximos 6 meses, mas é para saberem onde é que vão estar daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Então, antes de continuar, porquê é que isto surgiu? Isto tem um bocado a ver com a minha história, a minha experiência pessoal como empresário. Eu sou empresário desde final dos anos 90, portanto desde 97, 98, e desde essa altura que nesta área da informática e nesta área do software de gestão, nomeadamente sempre como parceiro certificado da Primavera, portanto temos a 2IBI e eu pessoalmente temos uma relação já com mais de 20 anos com a Primavera, a implementar e a representar a marca. E ao longo destes 20 e poucos anos, eu como empresário de uma PME, sem ter tido a experiência e sem ter tido formação específica, porque ninguém tem formação específica para ser empresário de uma PME, é sempre uma decisão pessoal. Eu agora deixei de querer trabalhar para os outros e quero ter o meu negócio, mas ninguém nos ensinou que há muita coisa envolvida e ninguém nos ensina sobre gestão de tesouraria e gestão e o que é o lucro e o que é o dinheiro. E por causa disso eu tive vários momentos na minha vida de empresário em que eu não sabia quanto dinheiro ia ter passado X semanas e não sabia como fazer esse planeamento. Então isso levou-nos ao primeiro passo, que foi começar a desenvolver aqui umas folhas em Excel, que é a ferramenta de gestão mais utilizada no mundo, não sei se sabem, mas é o software de gestão mais utilizado no mundo, é o Excel, o Microsoft Excel, o famoso. É nomeadamente a ferramenta de gestão de salário mais utilizada no mundo e em Moçambique. Eu já encontrei empresas em Moçambique nestes 9 anos que andavam a fazer salários de 700 funcionários no Excel. Portanto, imaginem, e ainda existe isso. Ainda nos vão aparecendo algumas coisas dessas, o que é bom. Quer dizer que estão na altura certa de mudar de software do Excel para uma coisa que funcione e que deixem de pagar 3 vezes o mesmo salário à mesma pessoa e comecem a ter as coisas controladas. Portanto, está na altura de mudarem para o Primavera, para o módulo de salários. Então, nós usávamos o Excel para fazer a nossa tesouraria provisional. Isto é uma funcionalidade que não está normalmente disponível nos softwares de gestão ou nos ERPs, ou quando está disponível não é de uma utilização fácil e intuitiva. Então, nós decidimos começar com o Excel e o ano passado, exatamente em abril, faz agora um ano, nós decidimos que estava na altura de começar a desenvolver uma ferramenta que deixasse de ser o Excel, que pudesse ser acessível por várias pessoas e que nos desse mais tempo para fazer aquilo que é nosso trabalho, que é gerir o negócio e é fazer crescer o negócio e não andar preocupado com fecheiros de Excel. Nós fizemos aqui algumas contas e vimos que numa pequena empresa que demorava uma hora por semana a gerir o fecheiro do Excel, acabava no final do ano por demorar mais do que uma semana, o tempo somado, 6,5 dias por ano. Uma empresa grande que demorava 8 horas por semana, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que demora um dia por semana nesta tarefa, ela no final do ano demorou 52 dias. 52 dias são quase 3 meses de trabalho útil. Portanto, estão a ver o tempo que está aqui a ser gasto quando se está a fazer estas coisas no Excel. Com a agravante de o Excel podemos ter erros e podemos ter enganos. Então, qual é que foi o nosso sonho? E isto era mesmo um sonho, que nós não sabíamos quando decidimos vamos começar a desenvolver esta ferramenta, que hoje se chama O2 Cash. Nós nem sequer sabíamos o nome. O O2, já perceberam, vem do oxigênio, porque o oxigênio, dinheiro, está tudo relacionado. Mas nós não sabíamos, mas sabíamos qual é que era a nossa visão, qual é que era o sonho. E o sonho era este, era eu poder estar em qualquer lugar, poder saber quanto é que vai ser o meu cash flow, seja ele positivo ou negativo, mas mesmo que seja negativo, é melhor saber agora do que ficar a saber quando o colega do Ali telefonar a dizer que eu não tenho dinheiro na conta para pagar aquele cheque que assinei, não é?
porque isso é a vida do dia-a-dia do empresário quando não tem este tipo de planeamento. Ele só sabe que não tem dinheiro quando o dinheiro acabou porque alguém do banco lhe telefonou a dizer que falta dinheiro na conta. O saber com antecipação o que é que vai acontecer com a minha tesouraria, de forma tranquila, saber também que os nossos clientes não pagam todos da mesma maneira e normalmente é a pessoa que faz cobranças é que sabe que aquele cliente costuma pagar logo nos primeiros dias, aquele paga sempre no dia certo e há aquele que paga sempre 3 meses depois da fatura ter sido enviada e já enviamos a fatura mais 3 vezes. Eu não sei se vocês têm clientes desses, mas eu ouvi dizer que há pessoas que têm clientes assim e que as faturas perdem-se sempre nos mesmos clientes. Portanto, isto o que é que quer dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Que nós, nesta ferramenta, vamos ter também no futuro um módulo de machine learning, de aprendizagem. A própria aplicação vai aprender com o histórico daquilo que acontece diariamente para sugerir ao utilizador da aplicação que, olha, este cliente normalmente tem 45 dias. A data de vencimento diz que é 30, mas ele paga 45. Portanto, tu só podes contar com este dinheiro passado 45 dias de teres enviado a fatura. E pode dizer, olha, este cliente normalmente tem 15 dias, então ele vai-te ajustar as datas previstas de cobrança e de recebimento. Outra coisa que nós também tínhamos como sonho, e que já existe, é ter um CRM, portanto, um registro de atividades de cobrança. Aqui não estamos a inovar muito, estamos a trazer o conceito do CRM das vendas para o conceito do CRM de cobranças e temos isto incluído na mesma aplicação. Obviamente que tudo isto fica completo quando tivermos integração com software de gestão e já temos a primeira versão de integração disto, nomeadamente com o Primavera, e estamos já a dar os primeiros passos para integrar com outros softwares de gestão. Os softwares são mais utilizados, neste caso em Moçambique, mas também noutros mercados como Angola e Portugal. E tínhamos o sonho, e o sonho começou a mostrar aqui uma imagem que é a integração com os serviços bancários. E começou-se a mostrar aqui porque nas conversas que já tive com a Ali vamos começar a detalhar esta possibilidade com as equipas técnicas do Millennium BIM para percebermos como é que podemos ter aqui uma ligação mais instantânea, mais direta entre o O2 Cash e aquilo que vocês hoje em dia têm no Internet Banking para que exista aqui também uma integração mais rápida. Bom, vou parar então aqui isto e vou entrar aqui na aplicação. Bom, eu já entrei na aplicação, já fiz login. E a primeira coisa que vocês vão ver todos os dias de manhã, eu entro aqui todos os dias de manhã, isto aqui são dados são dados fictícios de uma demonstração, mas eu todos os dias entro no O2 Cash da 2IBI para saber como é que vamos estar. E eu gosto de olhar para aquilo, principalmente quando eu vejo que aquilo está a subir. Quando aquilo está a descer eu não gosto tanto, mas eu vou lá todos os dias na mesma, porque eu quero saber que está a descer, se está a descer, porque é que está a descer. Então, eu tenho aqui três coisas no meu gráfico. Primeiro é qual é que vai ser o meu saldo final nas próximas 12 semanas, que é o que eu estou aqui a visualizar. Aqui em cima eu posso ver qual é que era o meu saldo no início desta semana, portanto na semana 16, quanto dinheiro vai entrar na minha tesouraria nas próximas 12 semanas, quanto dinheiro vai sair e qual é que vai ser o meu saldo final daqui a 12 semanas. Como vocês veem, se isto está vermelho, quer dizer que daqui a 12 semanas a coisa não vai estar positiva. E eu posso ver aqui ao longo do gráfico, eu tenho aqui saldo, vou descer, isto vai subir, mas depois vou ter aqui uma queda. E porquê é que isto acontece? Se eu mostrar aqui as entradas, eu vejo que aqui o meu nível de entradas vai subir, mas aqui desce drasticamente para valores perto do zero. Mas as minhas saídas continuam cíclicas. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e aqui sobe e desce. Quer dizer que o meu saldo final vai acabar por entrar aqui, a minha tesouraria vai entrar em ruptura daqui a 9, 10 semanas. Estão aqui? Na semana 26. Então, como é que eu sei o que é que vai acontecer? Eu venho aqui então ao resumo e aqui já começo a ver valores daquilo que estava-me a mostrar ali o meu gráfico.
E eu aqui consigo ver quais é que são os valores que eu tenho previsto receber nas próximas 12 semanas, valores de faturas já emitidas, portanto, contas correntes de clientes, encomendas previstas colocadas por clientes, avanças quando tenho um negócio que também tem avanças ou subscrições, por exemplo, tipicamente um gabinete de contabilidade, uma empresa de IT, uma empresa de software ou uma empresa que vende subscrições, outras entradas, e depois tenho aqui a parte das saídas. Faturas de fornecedores, encomendas a fornecedores, outros credores, portanto, tipo rendas, comunicações, impostos, salários e outras saídas. E eu consigo ver aqui qual é que vai ser o meu saldo no final de cada uma destas 12 semanas. E eu vejo que então, quando chegar à semana do dia 28/6, então eu vou entrar no negativo. Então eu tenho que perceber o que é que eu posso fazer agora para evitar isso. Bom, o primeiro passo não é ligar para o Miguel e para o Ali e dizer preciso de dinheiro. Está bem? Antes disso, vamos ver o que é que eu posso fazer, e isto tem um bocado a ver com aquilo que o Miguel estava a falar, e por isso é que a consultoria financeira é importante para isto. Portanto, o Miguel e os seus parceiros têm um papel importante aqui nisto. Mas o que é que eu tenho que ver aqui? Primeiro eu tenho que ver o que é que eu tenho de clientes, e isto aqui tem a ver com o nosso mindset, e o nosso mindset é que nós temos sempre vergonha de ir pedir dinheiro aos nossos clientes. Mas não temos vergonha nenhuma de dizer aos nossos fornecedores que vamos pagar mais tarde. Mas se calhar devíamos começar a fazer ao contrário. Temos que começar a pedir dinheiro aos nossos clientes mais cedo. Isto não tem nada a ver com software, só tem a ver com a prática daquilo que vocês podem fazer. Eu não tenho que ter vergonha de pedir ao meu cliente para me pagar aquilo que já está vencido. Mas também não tenho que ter vergonha de pedir ao meu cliente para me pagar antecipadamente. Ou então, se eu não lhe posso pedir para ele me pagar antecipadamente, então aí sim vou falar com o Miguel e com o Ali para fazer o desconto comercial e vou antecipar aquela receita. E depois registro aqui o custo adicional que vou ter com isso, com a operação, mas consigo resolver isso. Portanto, esse seria o primeiro passo, ir tratar das receitas e antecipar receitas para resolver aqui este constrangimento. O segundo passo, então, é ir olhar para as saídas e ver como é que eu posso resolver isto. Tipicamente nas PMEs, uma forma simples e rápida de resolver constrangimentos é ir aos salários e ir ao salário do patrão e dizer, olha, o patrão não vai receber esta semana, só vai receber daqui a 2 semanas. E normalmente com isso nós resolvemos 50% dos problemas da tesouraria, não é? Não é porque o patrão ganha muito, é porque a gestão financeira se calhar não é muito eficiente. E eu posso vir aqui, vinha aqui e vi, olha, se eu adiar aqui o pagamento aqui do patrão, por acaso este patrão aqui também se chama Luís, se eu adiar isto, só por acaso, se eu adiar aqui o pagamento ao Luís para a semana seguinte, eu vejo que resolvi o problema aqui na semana 26. Bem, aqui o meu saldo final passou a positivo. Se eu voltar aqui a este resumo, portanto, eu já adiei o problema, já empurrei o problema para a semana seguinte, ok? Agora, vamos ver, o que é que vai acontecer a seguir a esta semana? Será que isto é uma coisa momentânea ou isto é uma coisa crónica e eu tenho que começar-me a preocupar e a começar a gerar vendas? Bom, eu vou andar aqui mais à frente mais 12 semanas e posso ver aqui, pronto, a semana onde eu estava antes, andei aqui agora uma semana para trás e isto era o ponto onde eu estava. Eu vejo que tenho aqui ruptura, começa a ter aqui uma oscilação. Portanto, eu começo a perceber que se calhar eu tenho, e vejo que não tenho aqui faturas por receber de clientes. Provavelmente que os meus prazos de pagamento são curtos, menos de 3 meses, portanto eu não tenho faturas com previsão de recebimento. Então, aqui novamente, eu sei que posso resolver isto porque tenho aqui, se eu conseguir movimentar aqui os meus pagamentos e antecipar as minhas receitas, eu consigo estabilizar aqui a minha tesouraria, mas sei que isso é uma solução temporária. Portanto, o que eu vejo é que eu vou ter que ir falar com os meus comerciais e vou ter que começar a acelerar o passo aqui para gerar receitas para a minha empresa, para começar a faturar para os próximos 3 meses.
Portanto, de uma forma muito simples, vocês conseguem ter uma visão geral e muito rápida do que é que se vai passar com a vossa tesouraria. Vocês, quando olharem para isto, podem vir aqui e exportar isto para um PDF e mandar isto para o banco, para o Miguel, para eles vos ajudarem a resolver a situação e concederem-vos tesouraria. Vocês quiserem fazer uma simulação, por exemplo, eu tenho isto nesta situação, mas eu vou ver aqui, portanto, vou ver aqui que se eu tiver aqui uma entrada extra de tesouraria, imagina, eu vou pedir um financiamento à família. À família. Em vez de ser ao Miguel, é à família. Eu venho aqui, estou em outras entradas e vou pedir aqui empréstimo da família e vou dizer que este empréstimo vai-me entrar aqui daqui a 3, 4 semanas e vou ter aqui um valor, sei lá, o valor que eu ia entrar ali negativo era 45, portanto vou pôr aqui 50 mil, não é um valor periódico, pronto, tenho aqui um valor que me vai entrar de 50 mil. Se eu voltar para aqui, eu vejo que então nas próximas 12 semanas já não vou ter ruptura. Se eu vier aqui ao meu gráfico, posso ver que 12 semanas estou perto do zero, vou mostrar aqui 26 semanas, então 6 meses. Pronto, já vi que com aquele empréstimo da família eu já consegui resolver aqui temporariamente a coisa até quase 6 meses. Mas imagina que aquilo é um empréstimo para a família, mas a minha família é exigente e quer que eu lhe agora comece a pagar um valor mensal para a reposição daquele empréstimo. Então, como é que eu iria fazer essa simulação? Venho aqui, outras saídas agora, e eu vou dizer, olha, eu vou agora, pagamento do empréstimo da família, e eu vou dizer que vou pagar, sei lá, 5 mil por mês. E vou começar a pagar no dia 3 do próximo mês, 5 mil. Vou definir isto como sendo um movimento periódico, que começa no dia 3 de maio. É um movimento que acontece todos os meses, ao dia 3 de cada mês e que termina, portanto, como é família, não me estão a cobrar juros, vou simplificar isto, termina ao fim de 10 ocorrências, está bem? Se isto fosse um empréstimo bancário, já perceberam, punham aqui o valor da prestação do empréstimo, que tinha uma duração de 24 meses, ou de 12 meses, ou 36, e a coisa estava resolvida. Portanto, estou a registrar esta saída prevista e como vem, ele registra-me logo aqui todos os meses no dia 3, na semana que tem o dia 3 cada mês, eu vou ter uma saída de 5 mil meticais, neste caso. E desta forma eu vejo que, olha, mas afinal isto não me vai resolver o problema. Portanto, se calhar eu tenho que negociar aqui um prazo de pagamento mais longo com quem me está a financiar, seja a família, sejam os amigos, seja o banco. Estão a perceber? Portanto, de uma forma muito simples, antes quer de ir começar um processo de financiamento, eu posso fazer aqui as minhas simulações e perceber se vou ser capaz ou não de assumir aquele empréstimo com aquele encargo extra nos próximos X meses. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é fazer uma simulação de dizer, olha, eu quero recrutar um recurso técnico, por exemplo, um diretor financeiro, mas o diretor vai-me custar 3 ou 4 mil dólares por mês. Será que a minha tesouraria vai suportar isso? Então é muito fácil, é vir aos salários e adicionar um novo movimento de diretor financeiro com aquele encargo mensal. Outra coisa é, portanto, já vimos empréstimo para fazer investimentos, é a mesma coisa, mas podemos ter aqui uma outra solução, uma outra situação, que é, e isso o Miguel já falou algumas vezes, que é, eu tenho aqui um possível negócio em que eu vou ter que fazer uma encomenda deste valor a um fornecedor e vou ter que investir em recursos humanos ou em serviços daquele valor e isto vai ter um retorno daquele valor. Portanto, o que é que eu faria aí? Eu iria registar esses movimentos aqui
nas entradas e nas saídas. As saídas de encomendas a fornecedor, serviços a pagar, nas datas em que elas estão previstas, e os recebimentos também nas datas em que elas estão previstas. E eu iria ver como é que a minha tesouraria se ia comportar. E se a minha tesouraria não fosse suficiente, então eu aqui tinha os dados todos já prontos para ir falar com a entidade de crédito, a instituição de crédito, para me financiarem e mostrar, olha, se vocês me financiarem deste valor e eu fizer o pagamento desta forma, a minha tesouraria vai suportar isto desta forma. Perguntas? Miguel e Ali, tens algum comentário? Tem aqui um comentário do Rogério Macovel, né? Se faz o split do juro e amortização de capital nesse sistema de O2 cash. Mas se não faz, vá de fazer. Faz tudo o que vocês quiserem. Os dados que nós metemos aqui ou são inseridos por nós ou vêm de sistemas externos. Por exemplo, se estiverem a usar o Primavera, alguns dados são importados do Primavera. No dia que tivemos integração online com os bancos, alguns dados também vão devido ao sistema do Internet Banking. Portanto, sim, eu aqui não estou muito preocupado se eu estou a pagar juros ou se estou a pagar a amortização do capital. O que eu aqui estou preocupado é com a minha tesouraria, ponto final. Não me interessa do que é, não é? Eu preciso é de saber quanto dinheiro eu vou ter daqui a X tempo. Mais questões? Luís, deixa-me acrescentar só uma nota. Obviamente que isto é uma ferramenta muito, muito interessante e que, muito sinceramente, não temos recebido nada ou nada muito parecido com o grau de visualização que permite. Portanto, eu acho que antes de ser importante para os bancos, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para as empresas, não é? Sim, sem dúvida. Isto muito só faz sentido se simples, for primeiro interna pela empresa, só depois é que pode ser utilizado para ir falar com o banco, não é? E pronto, os meus parabéns, já tinha tido umas primeiras impressões sobre o produto e de facto parece muito, muito interessante e penso que não falo só por mim, mas como por todos os bancos, que este tipo de informação é útil para as empresas, para as empresas saber em que caminho é que vão, para onde é que vão, como é que vão, o que é que têm que fazer, como é que prevêem, lá está a tal situação de não terem que entrar em stress e ligar para os Alis e os Miguéis da vida para solucionarem problemas que podiam ter com antecipação, previsto. Eu se calhar, só um comentário, Luís, muitas vezes o empreendedorismo não pode ser confundido com capacidade de gestão, não é? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o Luís saber desenhar softwares, outra coisa é o Luís saber gerir uma empresa, não é? É como a história do restaurante. O melhor cozinheiro do mundo não é o melhor dono do restaurante. Pronto, é isso. Exatamente. Portanto, eu acho que este tipo de ferramentas, este tipo de capacitação, quer com o Miguel, através das ferramentas todas que pode oferecer, quer também de um bom relacionamento com os vossos gestores de contas, ou os gerentes dos balcões, ou os diretores dos bancos, que têm muita perspectiva e muitas vezes, enfim, podem oferecer algum insight. Eu acho que é fundamental, como o Miguel dizia há bocado, isto é colaborativo, não é? Queremos todos o melhor para todos, num cenário perfeito, e todos queremos ganhar e todos podemos aprender uns com os outros. Portanto, eu acho que isso é um lema bom de se ter em mente para quem está a ouvir ainda e que pensa que às vezes os bancos são os mafiosos e que não estão aqui para ajudar. Não é verdade. Pelo menos o BIM. Pelo menos o BIM. Mas gostava de deixar essa nota também. Nós estamos aqui disponíveis. Já pus aqui o meu e-mail no chat para quem quer precisar de alguma dúvida, que tiver a sentir alguma dificuldade. Obviamente que poderei ajudar a reencaminhar a dúvida para o gestor ou para o diretor, ou eventualmente pessoalmente poderei até responder. Eu já deixei aqui também o URL, portanto, O2.cash, muito simples, para chegarem ao nosso site. Vou aproveitar para partilhar o ecrã novamente. Vão encontrar aqui esta página, vão encontrar aqui mais informação e depois tem aqui o formulário
é só deixarem os vossos dados e depois recebem um e-mail passado alguns minutos com os dados de acesso, está bem? Se precisarem de ajuda, não hesitem sempre em contactar-nos, obviamente, estamos cá para isso. E só para vos deixar aqui só aqui mais alguma, só aqui duas ou três informações que eu acho importantes, que porque eu mostrei-lhes ali uma coisa muito overview, não vos mostrei sequer como é que se utiliza e como é que se faz, mas há aqui uma coisa importante, é que neste momento os dados que vocês veem ali podem ser registados manualmente, é o primeiro passo, mas podem ser também importados através de ficheiros Excel, XLS, podem importar fecheiros SAP, isto mais para os mercados onde o SAP já está a funcionar, aqui a AppStart também entretanto. Podem fazer copiar, colar, portanto o Ctrl-C, Ctrl-V também vai funcionar. O multimoeda já está disponível, portanto isto é importante aqui para nós, porque nós temos, para nós aqui em Moçambique, o multimoeda, ainda por mais com isto da variação cambial para cima e para baixo, se temos receitas que estão em dólares ou noutra moeda estrangeira, nós precisamos saber qual é que vai ser o impacto disto e isto vai facilitar essa análise também. Estamos exatamente a desenvolver esta semana essa visualização automática de multimoeda. Isto é multi-empresa, portanto o valor que eu falei dos $12,5 por mês é por empresa, mas podem ter várias empresas e depois ver uma visão consolidada da tesouraria do grupo de empresas, portanto tem essa facilidade. Multi-idioma, obviamente, mas isso já estamos habituados, já temos disponível o português de Portugal, o português do Brasil e o inglês do mundo. A seguir vem o espanhol e o francês. O CRM de cobranças eu não mostrei, mas também já está disponível, numa versão beta, mas já está disponível, tem que começar a usar hoje. E a integração com o ERP Primavera já está disponível a primeira versão, já faz algumas coisas, portanto sempre que compras, vendas, pagamentos, recebimentos, já cai tudo dentro do O2, portanto esse é o outro nível de integração. O que é que vem a seguir? Integração com outros ERPs, portanto, se não usam Primavera é uma boa altura para mudar, eu estou a falar disto porque até tem uma pessoa da Primavera a assistir e é bom para 2020 também, mas não é razão obrigatória mudar de ERP por causa do O2Cast, porque nós vamos desenvolver também integração com outros ERPs, já estamos a fazer esses contactos. Integração com o e-banking que eu já falei e das previsões de recebimentos com base na aprendizagem e no histórico, ok? Portanto, acesso 30 dias, que é 90 para quem está aqui hoje, muito fácil, O2.cash. Pronto, eu só queria também agradecer ao Luís e ao Ali pela oportunidade. Estamos cá sempre disponíveis para uma futura interação. Também deixei aí os meus contactos, qualquer questão também os participantes podem entrar em contacto. E foi um prazer. Luís, muito obrigado também, Ali. Eu acho que este tipo de conversas que no fundo ambicionam facilitar a vida de todos os agentes económicos, quer das empresas, quer dos bancos, quer dos consultores financeiros, no fundo eu acho que eu resumiria na perspectiva colaborativa, que é a atitude que devemos ter todos uns com os outros. Obrigado a todos. Obrigado a todos.